Agora a CWB, Agência de Notícias, apresenta Fatos de hoje, Histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo, com Mariana Leduc e Johnny Schemberg. Este é o jornal da Agência CWB de Notícias, que tem oferecimento do CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico profissional valorizado, sociedade protegida. Agora a prestação de serviço, entrevistas, depoimentos, comentários e só notícia verdade. Depois do intervalo, voltamos. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Inoculante é um micro-organismo que ajuda no crescimento saudável de leguminosas. Sua principal função é aumentar a produção de nitrogênio para o desenvolvimento da planta. Mas lembre-se, o inoculante contém bactérias específicas para cada espécie. Por isso, quando preparado para uma leguminosa, não o use em outras plantas. Resumo: o inoculante melhora a qualidade do solo, evita o uso de adubação nitrogenada, oferece economia ao agricultor, aumenta a produtividade da lavoura e, por ser um produto natural, não prejudica o meio ambiente. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes, fortalecem o mercado e chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida, em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. A CWB, Agência de Notícias, apresenta o Exercício de Cidadania, com opinião forte. Bons amigos desse jornal, todos nós precisamos tomar consciência na vida. Eu destaco isso para falar do pós-eleição, que definiu novos deputados, novos senadores, novos governadores e novo presidente da República. Isso já está causando nojo. Nojo no quê? Nojo no comportamento daqueles que apoiaram Jair Bolsonaro e perderam as eleições 2 vezes, no primeiro e no segundo turno. Portanto, é natural na vida das pessoas ganhar ou perder. Isso é uma constante. Então, quando você perde, você precisa se conformar com a derrota e analisar aonde foi que você errou e corrigir. Tem que aproveitar os erros para se corrigir com eles. Agora, os perdedores continuam usando as mídias sociais impondo mensagens negativas do vencedor das eleições. Estas pessoas que não se conformam com a derrota precisam saber que o mundo não acabou. Eles precisam saber também que a esmagadora maioria da população brasileira, ela precisa trabalhar para o quê? Para alimentar a família e continuar vivendo. Então, arruaça, desordem, greves e outras paralisações, concentrações em frente de quartéis e instituições, isso não enche a barriga de ninguém, companheiro. Quem faz isso, por certo, é aposentado, é frustrado, e essa turma do agora oposição precisa ter organização, precisa ter ética e responsabilidade pública. Essa turma dos derrotados, eles continuam enchendo o saco com mensagens, com zaps, com Twitter, com Facebook. Eles não se conformam. Deixem o povo brasileiro continuar a sua vida. Você e todos nós, eu também, todos precisam trabalhar. Então, deixem o brasileiro trabalhar e se organizem. Assim, daqui a 4 anos, vocês podem, quem sabe,
com responsabilidade, ter uma vitória nas eleições. Depois do intervalo, voltamos. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A R-Insa Imóveis é especializada. Se você quer vender ou alugar seu imóvel, a R-Insa faz isso para você. Vende ou aluga seu imóvel com toda a garantia e segurança pelo melhor preço do mercado. Com a R-Insa Imóveis, o seu imóvel não fica parado. Peça já uma avaliação e tenha certeza que a R-Insa Imóveis é a mais qualificada. Consulte e avalie sem compromisso. R-Insa Imóveis. Tradição com garantia. A cozinha árabe, com a milenar cultura, nos é ofertada pelo Armazém Califórnia. Baba ganoush, hummus, chenklish, esfirras, quibes, carnes, legumes, coalhada e doces. Sejam bem-vindos ao Armazém Califórnia. Saldanha Marinho 68, no centro de Curitiba. Armazém Califórnia. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Uma pesquisa inédita feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostrou que o estado do Paraná tem o maior potencial agrícola do país. De acordo com esse estudo, mais de 12% do território do estado, que equivale a 24 mil quilômetros quadrados, é considerado muito bom. No Brasil, esse índice fica em 2%. A pesquisa do IBGE também apontou que as regiões Norte Pioneiro e Oeste do Paraná possuem o maior volume de áreas classificadas como muito boas para o desenvolvimento agrícola. O estado tem ainda 18% de suas terras classificadas como boas, 34% como moderadas e 9,5% com restrições. 23% das áreas restritas são avaliadas desta maneira, porque possuem declives e outros fatores que não beneficiam o plantio. A reforma do Teatro Paiol, um dos pontos turísticos de Curitiba, causou revolta nas redes sociais. Isso porque o trabalho feito pela Prefeitura de Curitiba tirou da estrutura do tradicional teatro o aspecto envelhecido que lhe era característico. A polêmica chegou ao arquiteto responsável por cuidar dos restauros lá no Teatro Paiol. Disse ele que não tem conhecimento e não foi consultado sobre o que aconteceu, sobre a transformação em modernidade. A Prefeitura de Curitiba informou que a obra ainda não foi concluída. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, suspendeu uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que impediu a continuidade do processo de compra de veículos blindados italianos pelo Exército Brasileiro. Segundo a ministra, conforme argumento da União no pedido, a aquisição dos blindados faz parte de uma política pública de longo prazo, amparada em ampla discussão técnica que teve início há 10 anos. É tarde, o jantar está na mesa, agora seu telefone está tocando e a birra do seu filho começa. Um pouco de tempo na tela quase sempre funciona para acalmá-lo, por mais tentador que seja dar-lhe um smartphone
ou ligar a TV como resposta padrão. Acalmar com dispositivos digitais pode levar a mais problemas com a reatividade emocional em um futuro. Isso é o que mostra um novo estudo, e mesmo aumentando ligeiramente a reatividade emocional de uma criança, isso significa apenas que é mais provável que quando uma dessas frustrações diárias surgir, você terá uma reação maior, disse a principal autora do estudo, doutora Jenny Redsky, pediatra de desenvolvimento comportamental. As farmacêuticas Moderna e Merck anunciaram resultados promissores de uma vacina para combater o câncer de pele, melanoma, considerado mais agressivo. O imunizante foi desenvolvido com a mesma tecnologia utilizada nas vacinas contra o Covid-19 e durante os ensaios clínicos diminuiu em 44% o risco de morte, causado pela doença, logicamente. O teste da nova vacina está no penúltimo estágio, fase em que segurança e eficácia do imunizante são avaliadas em grupos pequenos de voluntários. As farmacêuticas responsáveis pretendem dar início à fase final dos ensaios clínicos em breve, quando os testes serão de larga escala. A expectativa é que a vacina seja e tenha sua aprovação e distribuição no ano de 2023. Depois do intervalo, voltamos. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Nós aqui no Bar Mignon temos alguns pratos e sanduíches. Os sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand. E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir em um desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodkas, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Olá, meu nome é Ricardo Blaut, diretor da Energia Atual. Nós somos uma empresa especializada na área de sistemas de proteção de descargas atmosféricas, ou seja, para-raios.
Qual a importância de você ter um bom para-raios dentro da sua empresa, dentro do seu comércio, dentro do seu hotel, supermercado, centro comercial, fazendas? Hoje, a quantidade de raios mais do que dobrou dos últimos 10 anos. Não só isso, como também dobrou a intensidade da questão dos raios. Então você tem raios em maior quantidade e de maior potência, potencializando estragos e colocando em risco a vida das pessoas e animais e a população que lá está, quer seja o agronegócio, quer seja um empreendimento na cidade. Hoje nós temos algumas técnicas de proteção conhecidas. A primeira delas é o sistema tradicional. Você já deve ter visto, isso aqui é uma ponta Franklin ou para-raio Franklin. Ele é caracterizado por essas pontas, certo? Onde o raio daria preferência para atingir essas pontas no momento da descarga. Qual a limitação desse equipamento? É que ele faz um cone de proteção. Então ele protege aquilo que está dentro desse cone e isso se torna muito restrito. Em lugares muito altos você ainda não prevê descargas laterais e também não prevê proteção para áreas abertas. É uma opção barata, porém não eficiente. Existe uma outra proteção que é aliada ao sistema Franklin, é a questão das malhas. Só que você tem que criar uma malha de 10 por 10 metros em cima de toda a cobertura. Pense no galpão de uma indústria, quantos quilômetros de malhas de alumínio você tem que colocar em cima do galpão, descidas a cada 10 metros. E aí uma malha enorme embaixo, conectando tudo isso. O custo disso é bastante oneroso. Mas nós temos sistemas modernos de proteção. Esse é um sistema chamado para-raio com dispositivo de ionização. O objetivo desse tipo de captor é que, em vez de fazer um cone de proteção, você faz um círculo de proteção. E esse círculo pode ter até 200 metros de diâmetro. E você só precisa ter 2 descidas e, obviamente, ter um bom aterramento. Assim como no sistema tradicional, nos sistemas modernos também precisa ter descidas, também precisa ter aterramento, também precisa ter equipotencialização, todos os requisitos. Porém, você chega a economizar até 80% do custo de uma obra. Quanto maior a obra, maior a economia. Se você for proteger uma guarita, uma casinha, uma caixa d'água apenas, o sistema Franklin, um sistema de malhas, é perfeitamente viável. Agora, quando você precisa criar proteções, principalmente para áreas abertas, shows, eventos, você não tem como dissipar uma multidão num show, por exemplo. Pense, 50, 100 mil pessoas e começou a chover. As pessoas pagaram uma fortuna no ingresso. Você tem que dizer que as pessoas têm que ir para casa rapidamente. Você acha que elas vão? Então é encargo, sim, de fazer proteção também em áreas abertas. Não desejamos que isso aconteça, não recomendamos que isso aconteça também, mas que um sistema moderno de proteção tenha uma efetividade maior comparado a um sistema tradicional de proteção e obsoleto como o sistema Franklin, isso realmente é visível. Hoje, há mais de 1,5 milhão de instalações com esse tipo de sistema. E já comprovados, com contadores de raios, nós sabemos que o sistema funciona. Então não é só fórmulas matemáticas que gerenciam um sistema de para-raios, e sim as condições reais de aplicação. Então essa fabricante, chama-se Indelec, é uma das preferenciais hoje na área de para-raios modernos, tá? É a autora de um sistema como esses, tem certificações sim no Brasil para operar dentro da legislação, dentro de todas as normas e legislações possíveis, em todos os estados da nossa federação. Então esse tipo de para-raio traz modernidade, proteção e segurança, para o seu empreendimento. Quer seja desde uma simples residência, a um empreendimento comercial, a shows e eventos, empreendimentos massivos, áreas abertas e principalmente áreas grandes. Quanto maior a área, maior a economia que você vai ter nisso. Então, esse tipo de equipamento, muito mais robusto, muito mais moderno e com uma área de abrangência maior. Economize recursos na sua obra. Entre em contato com a gente que estaremos à sua disposição. Um grande abraço. O suplemento de creatina é um dos mais conhecidos entre as pessoas que praticam atividade física, por potencializar a performance muscular. Só que agora um estudo comprovou que uma enzima presente no composto também pode ajudar na função do cérebro e até mesmo na recuperação de traumas. Essa suplementação pode ajudar no aprimoramento da memória, proporcionar uma maior capacidade de retenção e mais resistência à fadiga mental. Confirma o médico José Fernandes Vilas, especialista em neurologia e psiquiatria clínica. Ele vem estudando a creatina há alguns anos. Produtores paranaenses, agraciados com o prêmio Orgulho da Terra, foram conhecidos pelo 2º ano consecutivo. A iniciativa do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, RIC TV e Sistema CEAPAR premiou e homenageou as melhores práticas da agropecuária do estado.
Na edição de 2022, foram contempladas 16 categorias. Os produtores foram indicados por técnicos do IDR Paraná e das cooperativas. Os trabalhos passaram por análise do comitê, formado por técnicos da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, Federação de Agricultura do Estado do Paraná e Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores Familiares do Paraná. Mais 10 ararinhas azuis foram soltas e, dessa vez, com a ajuda de alguns estudantes que venceram o concurso cultural do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Foi a maior soltura do Plano Nacional da Ararinha Azul, desde março de 2020. Esse projeto representa o que a gente biólogo e os amantes da natureza fazem em prol da conservação. Que a gente faz isso com paixão. Isso é o mais gratificante, disse Eduardo Araújo Barbosa, coordenador do PAN Ararinha Azul. O governador Carlos Mas Ratinho Júnior só deve fazer o anúncio oficial do secretariado para o segundo mandato que começa no dia 1º de janeiro de 2023, após as festividades natalinas. As conversas com os aliados na eleição de 2 de outubro não terminaram e a previsão é bater o martelo até o dia 23. Mas algumas apostas foram feitas. Deve voltar na Secretaria de Cultura, Luciana Casagrande vai continuar, assim como Aldo Nelson Bona, na Ciência e Tecnologia, Norberto Ortigarda, na Agricultura e João Carlos Ortega continua na chefia da Casa Civil. O volume do setor de serviços acumula alta de 4,4% no Paraná em 2022. A variação é uma comparação entre janeiro e outubro deste ano contra janeiro e outubro de 2021. No acumulado dos últimos 12 meses, novembro de 2021 a outubro de 2022. O aumento é de 5,7% no comparativo com o período exatamente anterior. Os dados são da pesquisa mensal de serviços, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE. No recorte de receita, o aumento em 2022 chega a 15,2%, mesmo indicador para o acumulado dos últimos 12 meses. No recorte apenas de outubro deste ano, o aumento de receita no setor foi de 12,9%, frente a outubro de 2021. Depois do intervalo, voltamos. Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes, fortalecem o mercado e chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida, em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O tradicional e aconchegante restaurante Bife Sujo apresenta cozinha de qualidade servindo diariamente buffet com saladas, pratos quentes e carnes. O restaurante Bife Sujo tem quase meio século da mais tradicional e festejada feijoada da cidade. Sempre às quartas e sábados. Bife Sujo, Saldanha Marinho, 479, Centro de Curitiba. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. O posto de quarta maior economia do Brasil, alcançado pelo Paraná nos dados consolidados de 2020, foi resultado de um crescimento organizado também a partir dos municípios, segundo dados do Produto Interno Bruto, o PIB, dos municípios, que foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. 284 municípios do Paraná, equivalente a 71% do total
dos 399 divididos administrativamente, subiram novas posições no ranking nacional do PIB em 2020. O município de Tamarana, localizado na região norte do nosso estado, progrediu 1.248 posições neste ranking, passando de 2.062 em 2019 para 814, uma posição de destaque em 2020, como resultado de um PIB que cresceu de 299 milhões para 1 bilhão 150 milhões. Volume expressivo. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, avisou todos os integrantes da federação que não vai tolerar privatizações durante o seu governo. Isso, por certo, vai afetar a intenção do governador Carlos Massa Ratinho Júnior em privatizar a Copel. Então, vários deputados, principalmente do PT, têm se posicionado contra esta privatização. O que se espera é que o projeto do governador tenha que ser paralisado e a Copel não ser privatizada. Isso é o que espera o presidente da República e os integrantes do PT no estado do Paraná. Há anos se perpetua a ideia de que é necessário beber 2 litros de água por dia. No entanto, um novo estudo da Universidade de Aberdeen, no Reino Unido, publicado, mostra que a ingestão recomendada de água, de 8 copos, cerca de 2 litros por dia, raramente corresponde às necessidades reais e muitas vezes pode até ser muito alta, segundo a pesquisa. A quantidade necessária para ser bebida varia entre 1 litro e 300 ml a 1 litro e 800 ml por dia. Isso a depender da idade e clima de onde a pessoa vive, de acordo com a publicação. Pesquisas anteriores a essa estavam baseadas em pequenos grupos de pessoas e tendiam a não considerar a água ingerida através dos alimentos. Nós sempre precisamos e gostamos de divulgar aqui boas e importantes notícias. Agora, você precisa saber disso. O dono de um restaurante de Contagem, em Minas Gerais, viralizou após oferecer almoço gratuito de Natal para alunos carentes de uma escola pública na cidade. Diego Batista, de 29 anos, administra o restaurante do pai e junto com os irmãos, e não hesitou em fazer a boa ação, quando foi indagado por uma professora que pedia um desconto para o almoço da criançada. Eram 25 crianças, de uma escola carente. Aí o rapaz fez o quê? Disse ele: resolvi fornecer a alimentação para todos sem cobrar. Aí, meu lado empolgado, já arrumou picolés e balões. Só para ver a alegria, contou o Diego no post que viralizou no Twitter. A Universidade de Harvard nomeou Claudinei Guy, reitora da Faculdade de Artes e Ciências, como sua 30ª presidente, tornando-se a primeira pessoa negra e a segunda mulher a ocupar o cargo. Claudinei, que ingressou em Harvard como professora de governo em 2006, está sucedendo Lawrence Bacon como presidente da prestigiada universidade. Ela vai assumir o cargo em julho de 2023. Encerramos o jornal da CWB, Agência de Notícias. É calmo o início da madrugada. Voltamos sempre porque Deus quer. Shalom, irmão. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Precisão na informação.